Capítulo 20. Uma serpente no jardim. Abre aspas. Deus criou o fato da liberdade. Nós realizamos os atos da liberdade. Ele fez possível o mal. O ser humano fez o mal virar realidade. Fecha aspas. Norman Geisler e Ron Brooks. O melhor diagnóstico para a condição humana está, abre aspas, todo nas primeiras páginas de Gênesis. Fecha aspas, afirma o teólogo Nigel Cameron. Nessas páginas descobrimos de onde viemos, qual é o nosso propósito e o que deu errado com o mundo. Quando Deus criou os dois primeiros seres humanos, Adão e Eva, estabeleceu um limite moral, abre aspas, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Fecha aspas. Gênesis capítulo 2, versículos 16 ao 17. Adão e Eva eram livres para acreditar em Deus e obedecer à sua lei, ou desobedecê-lo e sofrerem as consequências. Essa mesma escolha confronta cada pessoa no decorrer da história. Obediência a Deus não é uma questão de seguir regras arbitrariamente impostas por um mestre severo, mas um meio de entrar na vida real, uma vida cheia de significado e de propósito. Abre aspas. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua semente. Fecha aspas. Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 ao 19. A obediência também não é apenas sobre ações externas, mas uma reação interna a Deus como um ser pessoal. É a escolha de conhecer e amar, abre aspas, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Fecha aspas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. No âmago dos mandamentos de Deus não está um conjunto de princípios ou uma lista de expectativas, mas a essência de um relacionamento. Somos feitos para amar a Deus com todo o nosso ser. Para criar seres pessoais capazes desse tipo de relacionamento, contudo, Deus teve de dotá-los com a capacidade de escolha. Esses seres não são marionetes humanas penduradas em cordões celestiais, mas agentes moralmente importantes, capazes de alterar o curso da história com as opções que fazem. Isso não implica que a Bíblia endosse a noção contemporânea de escolha autônoma, mediante a qual tudo quanto eu tenha escolhido torna-se certo em virtude de tê-lo feito. A Bíblia nos ensina que existe um Deus santo, cuja lei se constitui padrão válido, transcendente e universal de certo e errado. Nossa escolha não altera sob nenhum aspecto esse padrão. Nossa escolha simplesmente determina se o aceitamos ou o rejeitamos, sofrendo por isso as consequências. Deus é bom, e sua criação original era boa. Ele não é o autor do mal. Este é um elemento crucial no ensinamento cristão, pois se Deus tivesse criado o mal, então sua própria essência teria o bem e o mal, e não haveria nenhuma esperança de que o bem pudesse jamais vencer o mal. Não existiria nenhuma base para a doutrina da salvação, pois Deus não poderia salvar-nos do mal se o mesmo estivesse alojado em sua própria natureza. Também não haveria nenhuma base para lutar contra a injustiça e a opressão, contra a crueldade e a corrupção, pois estes também seriam reflexos da própria natureza de Deus e, portanto, inerentes ao mundo como ele o criou. O ensinamento bíblico da bondade original da criação resolve dois problemas filosóficos importantes. Explica a fonte do mal e sedimenta nossa esperança de salvação pessoal. Se tivéssemos sido criados com uma falha fatal, então a salvação necessitaria de nos destruir e começar tudo de novo. Mas desde que fomos criados bons, a salvação significa restaurar-nos para o que fomos originalmente criados. Redenção significa a restauração e o cumprimento do propósito original de Deus. Mas se Deus é bom e a criação é boa, qual é a origem definitiva do mal? Novamente voltamos para as páginas iniciais de Gênesis,
onde vemos a tentação de Eva por um ser espiritual muito poderoso, o qual apareceu em forma de serpente e insinuou ideias destrutivas simplesmente fazendo perguntas. Abre aspas. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Fecha aspas. A serpente perguntou. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Então, havendo levantado dúvidas, seguiu para o ataque e deu o bote, lançando uma contradição direta à palavra divina. Com audácia, a serpente anunciou, abre aspas, certamente não morrereis, fecha aspas, Gênesis capítulo 3, versículo 4. De forma espalhafatosa, confrontou a verdade com uma mentira. Afinal, de onde essa serpente, esse ser maligno, veio? Através da história, todas as culturas têm algum conceito sobre o mal como uma entidade real, alguma força personificada, ora como um diabo, ora como um deus malvado, ou o que os filósofos chamam de presença. Somente na Bíblia é que aprendemos sobre a verdadeira fonte dessa força. Existe um reino invisível de seres espirituais, tanto de anjos do bem como de anjos caídos, demônios, e há uma batalha moral acontecendo neste mundo invisível, como há no mundo visível. Ocasionalmente, as escrituras afastam a cortina para nos dar uma amostra rápida dessa batalha invisível. Um dos personagens principais nessa batalha é um anjo caído, um ser que uma vez fora perfeito, mas que tomou uma decisão moral de se rebelar contra Deus. Esse ser é chamado de o acusador, ou Satanás, ou o diabo. No primeiro capítulo do livro de Jó, no Antigo Testamento, ao ser perguntado de onde vinha, Satanás se gaba de andar livremente, abre aspas, de rodear a terra e passear por ela, fecha aspas. Com certeza em busca de almas para corromper. Jó capítulo 1, versículo 7. Milhares de anos depois, o apóstolo Pedro, aparentemente lançando mão da mesma imagem, avisa que o diabo, abre aspas, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, fecha aspas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Nos evangelhos, tomamos conhecimento de que após Judas ter tomado a decisão fatal de trair a Jesus, abre aspas, entrou nele Satanás, fecha aspas, João capítulo 13, versículo 27. Uma frase de arrepiar que admite ser possível um espírito maligno estender seu controle para dentro da alma de uma pessoa, uma vez que ela tenha decidido trair o Senhor. Jesus alertou que o principal modo de operação de Satanás é através do engano. Abre aspas. Ele profere mentira, porque é mentiroso e pai da mentira. Fecha aspas. João capítulo 8, versículo 44. A própria queda de Satanás começou a declarar sua intenção de ser como Deus. Abre aspas. E serei semelhante ao Altíssimo. Fecha aspas. Isaías capítulo 14, versículo 14. Ele então seduz Eva com a mesma tentação. Se comeres desta árvore, serás semelhante ao Altíssimo, capaz de determinar o bem e o mal. Como define Francis Schaeffer, Satanás é, abre aspas, o originador da grande mentira, fecha aspas, de que temos a capacidade, como Deus, de criar nosso próprio padrão de certo e errado. É uma mentira tantas vezes repetida que se tornou a sabedoria aceita por nossa cultura. Podemos quase imaginar as multidões de anjos, diante do perfeito equilíbrio da história humana, vendo em tenso silêncio como Satanás faz sua oferta a Eva. E podemos quase ouvir então o gemido coletivo de pesar quando ela estende a mão e pega a fruta. Eva acreditara na mentira. Abre aspas. E deu a fruta também a seu marido, e ele comeu com ela. Fecha aspas. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Nestas palavras simples, encontra-se a explicação para o dilema humano que oprime gerações após gerações, com sofrimento e dor. O pecado de Adão e Eva não foi comer um pedaço de fruta, mas almejar poderes como os de Deus, ansiando por algo além de seus direitos. Eles rejeitaram sua natureza como seres criados, limitados, finitos, e tentaram ser o que jamais poderiam ser: divinos. Queriam ser o seu próprio Deus.
Essa única escolha de desobedecer o mandamento divino introduziu a batalha moral dos seres celestiais na arena terrestre, com consequências que alcançarão o fim da história. O pecado original no Éden afetou toda a humanidade, de modo que todo ser humano nasce num estado de alienação de Deus. Um jovem novo convertido perguntou certa vez: não seria Adão e Eva apenas símbolos de toda a humanidade, e a queda não seria meramente símbolo do pecado que nos aprisiona? Não, isto não é uma fábula mitológica. Foram escolhas reais, feitas por verdadeiros seres humanos. Como o apóstolo Paulo declara repetidas vezes em Romanos capítulo 5, a queda de Adão e Eva em pecado foi tão histórica quanto o trabalho de redenção de Cristo no Calvário. E o contrário também é verdade. Porque a queda foi genuinamente histórica, a segunda pessoa da Trindade teve que entrar na história e sofrer morte e ressurreição históricas para trazer a redenção. A explicação bíblica do mal não se reduz a um exercício intelectual ou a uma teoria para explicar o que está errado com o mundo. Ao invés, traz uma mensagem pessoal inevitável, de que cada um de nós tem pecado contra um Deus santo. Como o apóstolo escreve, abre aspas, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Fecha aspas. Romanos capítulo 3, versículo 10. Quando realmente entendemos estas palavras, somos tocados por uma humildade profunda. Percebemos que todos viemos para este mundo num padrão moral de igualdade perante Deus. Todos precisamos da redenção que somente Deus pode prover. Virtualmente todas as outras cosmovisões desenham uma linha separando o bem do mal entre grupos de pessoas, entre judeu e gentio, entre ariano e não ariano, entre castas superiores e inferiores, entre burguesia e proletariado. Porém, a Bíblia ensina que a linha entre o bem e o mal divide cada coração humano. Ele está dentro de nós. Abre aspas. Nada há, fora do homem, que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Fecha aspas. Disse Jesus. Marcos capítulo 7, versículo 15. Todos somos culpados perante o juiz do universo. Somos todos responsáveis pelos problemas do nosso mundo. Além disso, todos sofremos as consequências profundas, não só em termos pessoais, mas também em sentido cósmico. Muitas pessoas ficam desconcertadas com a ideia de inferno ou pela pregação sobre o juízo final. Mas a doutrina do inferno é ortodoxia cristã histórica. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça, e justiça requer tanto o céu, recompensa por retidão, justiça, como o inferno, punição pela injustiça. O julgamento divino pode soar duro e desumano, mas a realidade do inferno é o que faz nossas escolhas significativas e o que nos concede dignidade humana completa. Pois se nossas ações não tivessem nenhuma consequência final, seriam insignificantes. Além disso, não existiria nenhuma responsabilidade moral e, portanto, nenhum motivo para agir de modo moralmente correto, o que por sua vez significa que não existiria nenhuma base para uma sociedade civilizada. Entretanto, os céticos perguntam: e sobre a pessoa que nunca ouviu o Evangelho? O apóstolo Paulo nos diz que ninguém será desculpado, abre aspas, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, fecha aspas, Romanos capítulo 1, versículos 19 ao 20. Somos responsáveis pelo que sabemos, e por implicação, não pelo que desconhecemos. Quando nos rebelamos contra o que sabemos ser certo e verdadeiro, sofremos as consequências. Mesmo assim, Deus sempre nos deixa uma saída. Ele está sempre pronto e disposto a perdoar e nos restaurar. Redenção completa, como veremos na próxima sessão, é a provisão de Deus para nos poupar das consequências que de certo merecemos. Escravos da corrupção. As consequências do pecado afetam a ordem do próprio universo. Muitas pessoas têm pouco entendimento sobre o termo pecado. Tendemos a pensar que isso significa havermos quebrado umas poucas regras, cometido alguns erros. Então nos desculpamos e continuamos com a nossa vida, certo? Errado. O pecado é muito mais do que quebrar regras. Deus criou um cosmos entrelaçado e complexo, cada parte dependendo da outra, tudo governado por leis de ordem e harmonia. O pecado afeta cada parte dessa ordem e harmonia, deformando-a, fraturando-a, alterando-a e corrompendo-a.
Em primeiro lugar, o pecado interrompe o nosso relacionamento com Deus. Qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram depois que comeram do fruto proibido? Tentaram esconder-se do Todo-Poderoso. Por causa do pecado, os seres humanos sentem culpa e têm medo de Deus. Essa não é uma culpa neurótica e falsa, uma barreira disfuncional para se viver uma vida completa, desinibida, como a psiquiatria moderna muitas vezes argumenta. Não, a culpa real é um sinal interno de que fizemos algo errado, assim como a dor sinaliza que fizemos algo prejudicial ao nosso corpo. Quando colocamos nossa mão num forno quente, a dor nos diz que devemos alterar o que estamos fazendo. Precisamos tirar a mão do forno. A culpa funciona da mesma maneira. Ela é um alerta no âmago de nosso ser de que temos violado a lei que governa o universo e interrompido nosso relacionamento com o Criador. Segundo, o pecado nos aliena uns dos outros. Adão logo começou a culpar Eva por sua atitude. Eva, por sua vez, culpou a serpente por tentá-la. O diabo me enganou e eu comi. Subterfúgio, culpa, acusação, superioridade, amargura e orgulho. Todos os elementos do colapso social estão nos primeiros capítulos de Gênesis. Terceiro, a queda afeta toda a natureza. Pelo fato de Adão e Eva terem recebido domínio sobre o restante da criação, a rebelião do casal injetou desordem em todo o universo. Este é um conceito difícil de entender em nossa era científica, mas as Escrituras claramente nos ensinam que o pecado rompeu a ordem física, como também a ordem moral. Deus alertou Eva de que, como consequência do pecado, o parto e a vida em família se tornariam uma questão de dor e pesar. Ver Gênesis capítulo 3. Certamente é em nosso relacionamento íntimo familiar que sofremos os piores desgostos. A Adão, Deus alertou que, quando tentasse cultivar a terra para plantar, ela produziria, abre aspas, espinhos e cardos, fecha aspas. Gênesis capítulo 3, versículos 17 ao 19. O trabalho que originariamente era criativo e satisfatório se tornaria uma questão de fatigante labuta e trabalho pesado. Por último, Deus disse a Adão e Eva que eles retornariam ao pó de onde foram tirados. Em outras palavras, a morte e suas preliminares, doença e sofrimento, se tornariam parte da experiência humana. A morte, abre aspas, não tinha lugar na criação original, fecha aspas, escreve C.S. Lewis. Ela entrou na nossa experiência porque o próprio mundo físico, inclusive nossos corpos, foi danificado pela queda. Abre aspas, não é da natureza da alma deixar o corpo. Antes, o corpo, desnaturado pela queda, abandona a alma. Fecha aspas. A criação em si está escrava da corrupção até o tempo da redenção final. Romanos capítulo 8, versículo 21. É certo que a queda não foi somente um ato isolado de desobediência que poderia ser rapidamente remendado. Cada parte do bom trabalho manual de Deus foi arruinado pela rebelião do ser humano. É por isso que os reformadores descreveram a natureza humana como totalmente depravada. Eles não queriam dizer que a natureza humana está completamente corrompida, pois apesar do nosso pecado, ainda temos a imagem de Deus, assim como o rosto doce de uma criança pode ser visto através de manchas de lama e sujeira. Depravação total, de acordo com os reformadores, significa que toda parte do nosso ser, intelecto, vontade, emoções e corpo, mostra os efeitos do pecado. Nenhuma parte permanece intocada pela queda. Por exemplo, a sexualidade é boa, criada por Deus, mas é muitas vezes distorcida pela luxúria e infidelidade. De igual modo, o governo foi criado para manter a ordem, mas degenera facilmente em tirania e opressão. A capacidade humana que resulta em criatividade artística é boa, mas pode se degenerar em mensagens de rebeldia e licenciosidade. Na queda, toda parte da criação mergulhou no caos do pecado, e toda parte implora por redenção. Somente a cosmovisão cristã mantém essas duas verdades em equilíbrio: a destruição radical causada pelo pecado e a esperança da restauração da bondade original. Pagando o preço. Somente o conceito cristão de pecado e responsabilidade moral dá-nos uma maneira racional de entender e ordenar nossas vidas. Uma afirmação na classe de ética de Nancy Pearcey ilustra isso muito bem. Durante a discussão sobre a natureza da responsabilidade moral, um aluno perguntou: quem é responsável por quem? Afinal de contas, a noção de responsabilidade não faz sentido.
a menos que sejamos responsáveis por alguém. Somos responsáveis por outras pessoas, outro aluno respondeu voluntariamente. Por exemplo, se você atropelar uma criança, você é responsável perante os pais da criança. Mas quem disse? Persistiu o primeiro aluno. Quem irá afirmar que sou responsável perante aqueles pais? Somos responsáveis pela sociedade, aventurou um terceiro aluno. A sociedade faz as leis que nós seguimos e isso nos torna responsáveis. Mas quem dá à sociedade esse direito? Perguntou o primeiro aluno. A resposta, espreitando nas mentes de muitos alunos, foi de que a nossa responsabilidade final é para com Deus. Qualquer outra autoridade pode ser desafiada. Somente se existir um ser absoluto, um ser de bondade e justiça perfeitas, haverá ao fim um tribunal perante o qual seremos todos responsáveis. Mas numa classe de universidade secular, ninguém se atreveria a dizer isso. Então os alunos continuaram discutindo, na esperança de encontrar alguma base para a responsabilidade moral que não necessitasse do reconhecimento da autoridade divina. A sala de aula da universidade não é o único lugar onde conversa sobre Deus é tabu. Em muitas partes da cultura contemporânea, é aceitável acreditar em Deus, mas somente se você mantiver sua fé restrita ao seu mundo particular. Mesmo assim, o cristianismo não se manterá privado. Cristianismo não é meramente fé pessoal. É a verdade sobre toda a realidade. Os cristãos devem aprender como sair da redoma, penetrar em ambientes hostis à fé, fazer as pessoas verem o dilema que elas mesmas encaram e depois mostrar-lhes por que razão a cosmovisão cristã é a única resposta racional. Os descrentes devem ser conscientizados de que estão num dilema intolerável. Por um lado, todos implicitamente esperamos viver numa sociedade onde a autoridade divina seja respeitada, onde não tenhamos que sentir medo de sermos traídos, roubados ou assassinados. Não obstante, ao mesmo tempo, muitos de nós não querem submeter-se à autoridade divina. Não querem reconhecer a fonte externa e transcendente da verdade moral, que restringe o nosso próprio comportamento. Isso seria um golpe no orgulho e egocentrismo do ser humano, e uma negação de que a escolha é nosso direito final, que somos moralmente autônomos. E o que é pior, significaria que, quando falharmos em não viver aquela verdade transcendental, estaremos numa posição muito desconfortável de não somente ter de admitir culpa perante o tribunal divino, mas também de aceitar as consequências. Este é o preço que pagamos por aceitar a resposta cristã. E ainda, o preço pela rejeição é muito mais elevado. Quando a moralidade é reduzida a preferências pessoais e quando ninguém pode ser moralmente responsabilizado, a sociedade logo cai em desordem. Os produtores artísticos sacodem lixo que vulgariza o gosto de nossas crianças. Os políticos fazem cócegas nos nossos ouvidos enquanto roubam o nosso bolso. Os criminosos aterrorizam as ruas de nossas cidades. Os pais negligenciam os filhos e as crianças crescem sem consciência moral. Desse modo, quando a anarquia predomina em qualquer país, seus cidadãos tornam-se candidatos em potencial a uma liderança com estilo totalitário, ou classe dominante, que entra em cena oferecendo ajeitar tudo. Infelizmente, no momento em que muitas pessoas estão cansadas da anarquia e do caos, elas rapidamente trocam sua liberdade pela restauração da ordem social, mesmo que seja sob pulso de ferro. Os alemães fizeram exatamente isso nos anos de 1930, quando deram boas-vindas a Hitler. Assim também fizeram os italianos, ansiosamente seguindo Mussolini, que prometeu fazer os trens funcionarem no horário. Devemos insistir que as pessoas encarem esta dura escolha, ou uma cosmovisão que sustenta sermos por natureza bons, ou uma cosmovisão que reconheça um padrão transcendente e a nossa responsabilidade pelo nosso pecado perante um Deus santo. A primeira opção leva à anarquia moral e abre a porta para a tirania. A segunda opção torna possível uma sociedade organizada e moralmente responsável. Quando o teólogo judeu Dennis Prager discursa, pede com frequência para as pessoas na plateia imaginar que estão andando num beco escuro de uma cidade à noite e de repente dão de cara com um grupo de rapazes vindo em sua direção. Prager então pergunta: ficariam vocês atemorizados ou aliviados por estarem carregando Bíblias após terem acabado de sair de um estudo bíblico? As pessoas riem e admitem que ficariam aliviadas. O compromisso com a verdade bíblica leva a um comportamento mais civilizado. Por contraste,
Ninguém que observe a história do nosso século é capaz de engolir a ideia de que, se apenas liberássemos as pessoas das tradições morais opressivas e de regras, elas seriam espontaneamente boas e generosas. Toda civilização, desde o início dos tempos, sabe que sem lei somos levados à crueldade e ao barbarismo. Até os ladrões têm seus códigos de honra, como se diz. As leis morais não são regras sufocantes que reprimem e restringem a nossa natureza verdadeira. Antes, são direções para nos tornarmos o tipo de ser que Deus pretendia quando nos criou. Quando entendemos isso, vemos que os padrões morais são verdades que nos revigoram, melhoram a nossa vida e nos enriquecem. O que é preciso ser compreendido é que a doutrina realista e bíblica do pecado é o único salva-vidas contra a tirania pessoal de Charles Dedrick e da tirania impessoal de um Estado opressor. Foi a aceitação da doutrina bíblica do pecado que deu aos norte-americanos o grau de liberdade sem precedente histórico que ainda hoje usufruímos. Nossos fundadores construíram um sistema de controle e equilíbrio em todos os ramos do governo, porque reconheceram a necessidade de conter a ambição e a ganância. Como definiu James Madison, essas estruturas, abre aspas, colocam ambição contra ambição e tornam impossível para qualquer elemento do governo obter poder sem controle. Fecha aspas. Tais limites no exercício do poder nos protegem muito melhor do que qualquer documento escrito garantindo os direitos humanos. Além do mais, a Constituição da antiga União Soviética continha uma lista de direitos até maior do que a própria Carta de Direitos da Constituição Americana, mas o documento não produziu nenhum bem por falta de limites no poder. Precisamos insistir em que nossos céticos prolonguem os debates sobre as consequências lógicas de suas cosmovisões. Negar a realidade do pecado pode parecer uma ideia iluminada e enaltecedora, mas é definitivamente humilhante e destrutivo. Tal comportamento nega a importância de nossas escolhas e ações e libera nossos piores impulsos. O cristianismo, por outro lado, nos capacita a direcionar-nos às questões sociais, tais como assistência, combate ao crime, direitos humanos e educação. O cristianismo fornece a base para um sistema de bem-estar compassivo e moralmente desafiador, que reforça a dignidade e o respeito próprio do beneficiário. O cristianismo provê as bases para um sistema de justiça criminal que faz com que as pessoas sejam responsáveis pelos seus atos, em vez de reduzir sua estatura como agentes morais através das psicobobagens da vitimização. O cristianismo fornece a base para uma sólida teoria sobre os direitos humanos, considerando todos os indivíduos como igualmente criados por Deus e igualmente caídos. A educação cristã trata as crianças com a dignidade de seres criados à imagem de Deus. Em cada uma dessas áreas, como vimos nos capítulos anteriores, uma comparação expõe a absoluta falência do utopismo moderno e o seu dogma da bondade natural. Virando as mesas. Naturalmente, a noção do pecado não é apenas uma questão de cosmovisão, é também pessoal. Neste nível, um entendimento realista da depravação do ser humano nos leva a Deus em nossa busca por uma solução para a nossa culpa pessoal. Ao invés de tentarmos enterrar a culpa embaixo de camadas de jargão psicológico, onde nunca permanece enterrada, podemos encará-la de cabeça erguida, sabendo que o próprio Deus proporcionou a saída. Com frequência, ouvimos dizer que a religião é meramente um desejo de realização. Esse era o argumento de Freud. O cristianismo é uma ilusão inventada para satisfazer várias necessidades pessoais. É verdade que existem benefícios psicológicos a serem obtidos na crença em Deus. Mas o reducionismo psicológico é um jogo que ambos os lados podem jogar. Isto porque pode também ser dito que, da mesma forma, há alguns benefícios psicológicos em não acreditar em Deus. Além do mais, a ideia de Deus pode ser tão desconcertante quanto confortável, pelo menos a curto prazo. Quem quer abandonar preferências pessoais e ser responsável por um padrão moral absoluto por cada pensamento e ação? Quem quer ir além de admitir alguns erros e de fato confessar ter pecado diante de Deus? Quem quer se desfazer de sua riqueza? Quem quer sofrer pelos outros? Realmente, poderíamos discutir que o mito da bondade humana ao qual a cultura moderna sucumbiu é melhor explicado pela psicologia do ateísmo, que em si é uma forma de desejo de realização, um desejo profundo de ser livre de toda autoridade externa
ou de alguma fonte transcendente de moral. Pode ser muito mais agradável acreditar no dogma do ser autônomo, o qual nos reassegura que não há verdades objetivas fazendo-nos legítimas demandas, que o certo e errado estão sujeitos às nossas próprias escolhas, que através de nossas próprias decisões criamos valores do nada. Cada indivíduo é um mini-deus, criando seu próprio mundo. As pessoas podem até consignar os próprios filhos para a morte, permanecendo impunes, como aconteceu com Rousseau. Sem Deus, sem pecado, sem culpa. A humanidade está no trono e tudo vai bem com o mundo. Não é de admirar que o mito utópico possa parecer, no início, algo bem atraente. Ao virar as mesas desta maneira, podemos mostrar às pessoas que a estratégia de banir as ideias para entrar no jogo do mero desejo de realização corta para ambos os lados. Então podemos guiar a conversa de volta para a questão real, a alegação direta de que o cristianismo é a verdade. Ele combina com a nossa própria experiência melhor do que qualquer outra cosmovisão. Ele é apropriado para a realidade. Ele faz sentido. Ele responde às questões da existência. Mesmo assim, há uma questão que toda alma sensível levanta em algum tempo. Como Deus pode ser bom e ainda permitir o mal? Em momentos de angústia, os crentes e descrentes igualmente encaram essa contradição aparente. Por que um Deus amável permitiria que suas criaturas sofressem? Até mesmo a mente mais brilhante do nosso século encontrou-se obstruída por essa questão, e, no seu caso, isso formou uma barreira trágica entre ele e o Deus que sabia existir.